Fala galera, tudo certo? Aqui quem tá falando é o Marcos. Pra quem não me conhece, sou estudante de medicina da UFRJ e aqui nesse canal eu dou dicas de estudo pro Enem e pros vestibulares no geral. E nesse vídeo eu vou falar justamente sobre qual foi a minha estratégia pro SISU 2021. Qual que é a estratégia que eu utilizei para conquistar a aprovação em medicina em duas federais nesse SISU com uma nota que não era das mais absurdas, sabe? Consegui essa aprovação em medicina na UFRN, no SISU 2021.1, e na UFRJ, no SISU 2021.2. Então vou falar justamente o que eu fiz e tal, como é que eu me planejei para conseguir essas aprovações e tudo mais. Galera, passando aqui rapidamente para falar para vocês que eu fiz um cronograma sobre as mesmas bases que eu utilizei para conseguir mais de 160 acertos na prova do Enem 2021, consegui 164 acertos na prova e eu montei um cronograma especialmente para garantir a aprovação de vocês, para que vocês também consigam chegar a esse mesmo nível que eu cheguei. Então esse cronograma é o cronograma 160 mais no Enem 2022. Vocês podem encontrar o link aqui na descrição do vídeo. E esse cronograma ele inclui a ordem correta de estudo dos conteúdos, a ordem mais didática possível, com revisões programáticas para que você realmente tenha a total retenção do conteúdo estudado e um cronograma de simulados exclusivo, com vários simulados para você fazer ali ao longo dos meses de preparação. Simulados com gabarito comentado, são mais de 100 simulados que eu disponibilizo para vocês dos maiores cursinhos do país, e também com gabarito comentado para que você consiga realmente ver as suas lacunas e seus pontos fracos e direcionar a sua revisão justamente nesses seus pontos fracos. Então eu vou deixar o link do cronograma aqui na descrição, tá R$ 59,90, tá por um preço ótimo, bem abaixo, é um material que você não vai encontrar de jeito nenhum aí pela internet, sabe? Realmente eu demorei bastante para montar e eu utilizei das mesmas bases que eu fiz para conseguir mais de 60 acertos na prova do Enem. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, depois dá uma olhada lá na página que tem a descrição sobre como que ele funciona e tudo mais. E eu tenho certeza que se você adquirir ele, você vai maximizar muito a sua preparação para a prova. Então tá aqui na descrição do vídeo, dá uma olhada lá. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já deixa o seu like no vídeo, confere lá meu Instagram, @marcos.vasco, que vai sair muito conteúdo relacionado à estratégia pro SISU, notas de corte das faculdades e tal, para ajudar vocês justamente nesse processo que não é nada fácil, que realmente é muita tensão, muito nervosismo e tal, e a minha intenção é justamente poder garantir que vocês consigam ali a aprovação e não percam a oportunidade, como eu vi muitas pessoas perdendo. Então, pessoas que estavam com notas altas, que conseguiriam a aprovação em determinadas faculdades, mas acabaram optando por uma escolha errada e aí não conseguiram a aprovação no SISU. Então, é fundamental você ter uma estratégia bem definida no SISU e tal, para você conseguir realmente a sua aprovação e depois não ficar se lamentando que você não colocou para determinada faculdade, para determinado curso e não conseguiu a sua aprovação. Então, eu vou passar aqui para vocês qual estratégia que vocês devem seguir para vocês conquistarem a sua aprovação no SISU. Principalmente você que está ali com uma nota mais ou menos no limite, sabe? Não está com uma nota ali para passar nas primeiras colocações, coisa do tipo. Esse vídeo é direcionado principalmente para quem está com uma nota ali no limite e tal, quem não sabe ainda, está incerto se vai conseguir a aprovação. Então segue lá, @marcos.vasco, com 2 Cs no final, que realmente vai ter muito conteúdo relacionado ao SISU, justamente para ajudar muito vocês aí, para não cometer a escolha errada e conseguir a aprovação já nesse SISU, beleza? Então, vamos embora pro vídeo. Bom, primeiro de tudo, antes mesmo de sair a nota do Enem, eu criei um bloco de notas no meu celular justamente para tratar ali das faculdades que eu ia, das faculdades que eu tinha possibilidade e tal, para eu poder justamente me organizar antes de começar o SISU propriamente. E nessa lista eu coloquei primeira opção, que era o UFRJ Medicina, e algumas outras opções que seriam mais relevantes, as opções seriam mais fortes para mim. Então, no caso, eu coloquei o UFRJ, coloquei o UF, coloquei o Unirio, que é aqui do meu estado, coloquei o UFRJ Macaé, coloquei o USP, coloquei o FMG, enfim, as faculdades assim de ponta que eu iria e que seriam como se fossem primeiras opções para mim. E depois eu coloquei nas segundas opções algumas faculdades que não eram assim as faculdades que eu queria realmente estudar, mas que eu iria estudar caso eu tivesse a oportunidade. Então nessas eu coloquei algumas federais de Minas, coloquei a UFRN, que foi a faculdade que eu passei no SISU 1, coloquei a UFBA, coloquei algumas outras federais ali do Sul e tal. E eu dividi ali em ordem de prioridade. Entre essas prioridades, a UFRN era uma das primeiras ali, das segundas opções, justamente porque ela era muito bem conceituada ali nos rankings das faculdades de medicina. Eu conheci um garoto que ele tinha passado na UFRN, depois ele passou na UFRJ, ele me falou muito bem da UFRN, então eu já tinha uma tendência a essa faculdade ali como segunda opção. Então coloquei ali a UFRN entre as minhas opções e tal, coloquei outras federais também para eu poder saber e coloquei também como se fossem umas terceiras opções, ou seja, faculdades que eu não tinha tanta vontade de ir, sabe, que realmente só iria em caso extremo
e que seriam ali outras opções. Eu não vou falar quais faculdades que eu coloquei nesse caso, mas algumas faculdades que não são tão conceituadas, sabe? Um pouco mais afastadas, esse tipo de coisa. E coloquei ali porque seria o último caso. Eu só queria medicina, não tinha pra mim a possibilidade de ir para outro curso, eu não queria fazer, por exemplo, odontologia, enfermagem, psicologia, engenharia, direito, nada disso, só queria medicina. A minha única opção de curso era medicina e de faculdade eram essas que eu falei aí pra vocês e tal. E aí fiz essa divisão. Primeiras opções, segundas opções e terceiras opções que eu só iria em caso realmente de não dar de jeito nenhum nas faculdades que eu realmente queria. Que eu visse que lista de espera, nada disso ia acontecer. E aí saiu a nota do Enem. E eu entrei nos grupos lá de simulador de SISU e tal, e fui vendo que as notas tinham crescido muito nesse ano. Eu tinha esperança de conseguir passar com a minha nota se seguisse o conceito do ano passado, sabe? Em 2019 a gente teve notas de corte mais baixas. Eu com a minha nota ali do Enem 2020 eu já conseguiria passar, por exemplo, em medicina até na USP. Só que no Enem 2020, no CIE, a gente teve notas de corte altíssimas, maiores da história. Então eu fui e optei ali no primeiro dia de SISU pelas faculdades que eu queria. No caso, coloquei primeira opção UFRJ, segunda opção UF. E aí esperei para sair a primeira parcial. As parciais saem na meia-noite e ali você tem ali uma ideia de qual que foi o último colocado naquela faculdade. Então, por exemplo, o último colocado está com 830 pontos de média. Vai aparecer lá. O último classificado com 830 pontos de média e tal. E se você está ou não dentro desses classificados. Então, por exemplo, se eu tive 820, eu não vou estar dentro. Se eu tive 835, por exemplo, eu vou estar dentro. E ali aparece também quais que são as minhas... a minha colocação ali naquela faculdade, sabe? Que eu estava abaixo da nota de corte em ambas as faculdades. Então, estava numa colocação baixa ali, que eu sabia que ia ser difícil de passar. E aí eu fui e optei por ver minhas outras opções de faculdade, que eu já tinha organizado, já sabia ali sobre as faculdades. Então, por isso que é muito importante que você pesquise sobre as faculdades que você tem condição, que você poderia ir além das suas primeiras opções, justamente para você não cometer uma escolha equivocada. E dentre essas faculdades, a UFRN, que era uma das minhas segundas opções, eu estava ali dentro das vagas, tranquilamente, e decidi optar por ela. Então coloquei a UFRN, também tinha a UFBA, que eu fiquei muito em dúvida entre a UFRN e a UFBA, que eram duas faculdades que eu estava conseguindo passar ali, certo? Só que acabei optando pela UFRN, justamente por eu já conhecer uma pessoa que tinha estudado lá e que falou muito bem, ou que eu fiquei optando pela UFRN mesmo, que era uma faculdade que eu cursaria, uma cidade que tem um custo de vida mais baixo do que aqui o Rio de Janeiro, então você tem que levar muito isso em consideração se você for mudar de cidade sobre o custo de vida, se você tem condições de se manter, esse tipo de coisa. E também eu vi que era uma faculdade realmente de renome, que era muito bem conceituada aí. Então coloquei a UFRN e passei na UFRN no SISU 2021. Então fui vendo, eu tava ali entre as vagas, sabe? E uma coisa que eu destaco pra vocês é que se vocês estão um pouco abaixo das vagas, cara, às vezes vale a pena você arriscar em lista de espera. Como é que eu arrisco em lista de espera? Você não pode estar passando em nenhuma das suas opções. Então, por exemplo, você está na primeira opção em 33 de 30 vagas. E aí na sua segunda opção você está dentro, está em 25 de 30 vagas. Você tira a sua segunda opção e arrisca na lista de espera dessa sua primeira opção. Mas para isso, procura sobre quanto que rodou no ano anterior a lista de espera e tudo mais, para você não fazer uma escolha equivocada. Então, vê ali nos últimos anos quantas vagas que rodaram e tal, até que vaga que rodou. Geralmente quando ocorre a virada, assim, o resultado mesmo, e para a última parcial, então, por exemplo, você está em 35 de 30 vagas na última parcial. Às vezes, quando sai o resultado, você cai para 31 de 30. Então, essa vaga provavelmente deve rodar. E aí você tem bastante chance de entrar. Então, nesses casos, acaba valendo a pena você arriscar a lista de espera. Lembrando, sempre verifica as listas de espera, quanto que rodou nos anos anteriores, quantas pessoas que chamaram. Isso é muito importante para você não cometer uma escolha errada também, beleza? E aí, no SISU 2021.2, eu estava decidido. Eu colocaria na UFRJ, que era a minha primeira opção, era meu sonho de faculdade desde o início. E aí, coloquei na UFRJ. Eu lembro que na última parcial eu estava em 153 de 50 vagas, então eu estava bem baixo, sabe? Mas aí saiu o resultado, eu estava já em 132 de 50 vagas, se eu não me engano. E depois disso, quando saiu a lista de espera, eu estava ali na posição 34. Estava na posição 34 da lista de espera. Então, chamaram os 50 e eu estava na posição 34. Então, seria como se eu tivesse em 84 ali de 50 vagas. E aí, quando saiu a lista de espera propriamente, ali a convocação, acabou que eu fui chamado na primeira lista de espera. Chamaram exatamente 34 pessoas e eu fui chamado nessa lista de espera. Então, ainda chamaram mais gente, teve segunda, terceira, quarta chamada. No SISU 2, o esquema, ele é diferente, sabe? Geralmente chama bastante gente, tem muita gente que coloca só para colecionar a aprovação, então acontece muito isso na UFRJ, que é a faculdade mais de renome que tem ali no SISU 2, então muita gente coloca só para falar que passou e tal, pessoas que já estão na UFMG, na USP, na UFC, em algumas outras federais colocam só para falar
que passaram e tal, que conseguiram a aprovação, mas não assumem a vaga. E aí acaba rodando a lista de espera bastante em algumas faculdades, também na UFBA e em outras também. Acontece muito isso de rodar muito mais as vagas no SISU 2. Então eu, mesmo estando em 153 nas parciais do SISU 2 2021.2, eu consegui passar na primeira lista de espera. Então vocês podem ver que rodou bastante, mudou bastante em relação à parcial e o resultado oficial. Então vocês têm que ter isso em mente. Eu, no caso, eu estava mais tranquilo porque eu estava garantido na UFRN, eu já tinha uma faculdade garantida, sabe? Uma faculdade que eu cursaria, uma faculdade boa, sabe? Já estava ali, então eu estava tranquilo, não me importava muito. Por exemplo, na UF, que era outra das minhas primeiras opções, eu estava mais perto, mas a UFRJ era mais prioridade para mim. Então eu falei, não quero ir para a UF, vou colocar na UFRJ mesmo, mesmo que eu não consiga passar e tal, já estou feliz na UFRN. Então se eu conseguir passar, ótimo, que realmente era o meu sonho, mas se eu não conseguir, beleza, eu curso lá na UFRN, que eu tenho certeza que eu vou ser muito feliz lá. Então eu fui, coloquei na UFRJ, arrisquei ali, vocês veem que eu passei na primeira lista de espera, se eu não me engano, chamou até a terceira ou quarta lista, então chamou muito mais gente depois de mim. Eu lembro que, eu acho que na posição ali da cartilha que a gente fez, eu estava em 37 das 50 vagas, então eu saí ali em 37, bem longe ali 13 posições abaixo do último colocado, então vocês podem ver que realmente chamou bastante gente. Então vocês têm que ter isso em mente também, às vezes você consegue uma determinada faculdade no SISU 1 e depois você fica mais seguro para arriscar na que você realmente quer no SISU 2, porque você já tem uma segurança de que você já passou em outra faculdade. Então, lembrando sempre que quando você faz isso, você tem que avisar lá que você vai desistir da vaga e tal, para poder rodar a lista de espera e outra pessoa entrar no seu lugar. No meu caso, eu fiz isso, fiz a desistência lá da matrícula na UFRN, e aí entrou outra pessoa no meu lugar pela lista de espera, porque tinha uma lista de espera que estava aguardando que ainda ia ser chamada, com a minha desistência de vaga, entrou outra pessoa no meu lugar, então não ficou a vaga ociosa, sabe? Alguém realmente assumiu aquela vaga que eu estava concorrendo. Resumindo então, a estratégia do SISU, faz uma lista das faculdades que você iria e tal, primeiras opções, segundas opções, e depois você vai procurando sobre essas faculdades, pesquisa se elas são realmente boas, como é que é em questão de infraestrutura, localidade, custo de vida no local mesmo. Então você procura sobre tudo isso, procura ali também sobre as notas de corte anteriores, para você ver se não é uma nota de corte muito alta às vezes. Então procura sobre isso, e depois, conforme for o SISU, você vai colocando a sua nota naquelas faculdades, para ver em qual posição você está, se você está conseguindo passar nelas, justamente porque vai ter outro SISU no meio do ano e ter uma faculdade ali que você sabe que você pode cursar, que você iria cursar, geralmente dá mais segurança pra gente arriscar na faculdade que a gente realmente quer. Então eu acho que se eu não tivesse nenhuma faculdade no SISU 2, eu acabaria colocando na UF, que é uma faculdade muito boa também, que estaria entre as minhas primeiras opções, só que não era uma faculdade que eu queria tanto quanto a UFRJ. Então tem que levar muito isso em consideração também. Essa foi a minha estratégia para o SISU. Depois eu vou trazer mais vídeos sobre estratégia para vocês entenderem realmente o funcionamento do SISU e tal. Esse vídeo foi bem corrido, sabe? Foi justamente só para falar a minha estratégia para quem já sabe como funciona o SISU e tal. Mas depois eu vou fazer mais vídeos sobre o SISU justamente para ajudar vocês aí nesse processo que realmente é bem difícil do SISU, que a gente fica muito em dúvida e tal, se a gente não tá ali com a nota no limite. Então, aguarde os próximos vídeos, depois vocês podem ver ali o meu resultado no Enem 2021, sabe? Que eu vou fazer um vídeo quando sair, minha nota oficial e tal. Consegui 164 acertos. E um ponto também que eu destaco é que eu continuei estudando pro Enem depois de passar na UFRN. Então minhas aulas na UFRN começariam só em outubro e eu segui estudando até eu passar na UFRJ, que foi em agosto. Então eu passei na UFRJ em agosto, na primeira chamada da lista de espera, segui estudando até agosto pro Enem e já estava inscrito no Enem nessa data. E aí, quando eu fui fazer o Enem, mesmo estando 3 meses sem estudar, que o Enem foi em novembro, e eu passei em agosto, nesse período entre agosto e novembro eu não estudei nada, consegui 164 acertos na prova. E eu vou fazer um vídeo sobre as minhas notas na prova, então depois dá uma olhada, não vou aplicar essas notas no SISU, nada, até porque eu já tô na faculdade que eu quero, sabe, minha primeira opção, não quero ficar colecionando aprovação e dependendo acabar tirar a vaga de alguém que realmente quer cursar e tal, acho que não tem necessidade de eu fazer isso, beleza? Então se inscreve aí no canal, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o seu like, faz o planejamento das faculdades que você quer, segue essa estratégia que ela pode te ajudar muito, beleza? Então é isso aí, um beijo, até a próxima.